Nossa, eu estou me recuperando. Eu acho que foi gripe. Eu acho. Levou uns 10 dias, assim. A voz ainda fica um pouquinho ruim, devo tossir um pouquinho, mas deu negativo o teste, podem ficar tranquilos, tá? 2 testes. Então tá tudo ok. Bom, eu sou arquiteto, como vocês. E cobrei muito errado, como provavelmente alguns de vocês. Ainda cobro às vezes, mas pelo menos agora eu já sei onde é que eu errei. Já é alguma coisa. E quais os problemas que nós da área da arquitetura enfrentamos na precificação dos nossos serviços? Na verdade, são vários. Se eu fosse falar só dos problemas aqui, eu precisaria de umas 3 horas. Eu não vou falar só de problema, mas eu preciso pontuar alguns aspectos principais, inclusive que me motivaram a pesquisar precificação há uns 10, 12 anos, quando eu comecei a estudar mais a fundo. Mas o que seria uma precificação inteligente? Inteligente para quem? Existe preço certo? Existe preço justo? Para quem, né? É uma pergunta que exige uma outra. Justo para quem? Bom, o preço justo para mim, que vendo um serviço, é aquele que cobre meus custos, ajuda a pagar minhas despesas, gera lucro para eu manter meu negócio em funcionamento. Mas não só isso. É aquele preço que é condizente com o que eu ofereço. E é mais subjetivo. Todo o resto cabe numa planilha. Isso não cabe numa planilha. O que é condizente com o que eu faço? Eu posso achar uma coisa, meu cliente provavelmente acha outra. E o que é o preço justo para o cliente? O preço justo para quem compra, geralmente está relacionado ao que ele recebe em troca. Então, o preço justo é aquele que geralmente é um pouco abaixo do valor que eu estou recebendo. Quando você compra uma roupa, compra um carro, um pacote de viagens, uma fatia de torta, você come e diz, paguei o preço justo. Provavelmente você está pensando de forma inconsciente o seguinte, tá barato, mais gostoso do que a dor de estar gastando esse dinheiro. Então, o justo para quem compra, geralmente é um pouco abaixo do valor que eu percebo naquele bem ou naquele serviço ou produto, para a gente generalizar. Então, o preço justo depende para quem. E o que é uma precificação inteligente? É aquela que se aproxima o máximo possível do que é justo para ambos. Para quem compra e para quem vende. Eu costumo dizer, embora eu tenha estudado muito métodos de precificação, tenha criar um pouco de pretensão, mas eu tenha me apropriado de alguns e formulado uma teoria de precificação, eu costumo dizer que não existe método errado de precificação. Existe preço errado. Você pode chegar no preço certo de um jeito errado. É meio louco isso. O que é um preço certo? Bom, é aquele que vende. Mas é aquele que vende e gera para mim retorno. Então, um preço certo porque a troca comercial aconteceu com lucro para ambos. Esse é um preço certo. É um preço que ambos aceitam. Quem compra e quem vende. Isso é certo. Então não adianta você pegar uma tabela, seja do Caos, do IAB ou de qualquer, a minha, enfim. Não, esse é o preço certo do meu serviço, porque a tabela falou. Se o cliente não perceber, não é o preço certo. Por isso que existe um monte de tabela aí que serve para você olhar e ficar com raiva do mundo. Porque o mundo não está preparado para pagar aquilo que você vale, ou acha que vale, ou pensa que vale. Esse é um dos problemas da nossa tabela, por exemplo, que está em revisão. Uma tabela muito completa e, por isso, muito complexa de ser aplicada. E ela parte de uma premissa de que há um preço justo. Só que, como diz um velho ditado do futebol, eu preciso combinar com os russos antes. É uma história antiga do Garrincha. O preço justo, a tabela do Cal pode dizer. Se a sociedade não percebe, ainda não é justo para ela. É para a gente, já é alguma coisa. Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, em vez de só criticar a tabela, eu decidi contribuir. Eu até fui convidado por um tempo a fazer parte do grupo de trabalho do CalBR que está revisando a tabela de honorários. Tem tido umas ideias bem legais lá, no sentido de torná-la mais factível e mais palatável, tanto para o profissional quanto para a sociedade. Não é praticar preço de mercado, porque esse é um conceito muito vago também, né?
que é um preço de mercado? Depende do mercado. Depende. Então não é só preço de mercado, mas também não é uma imposição de cima para baixo. O fato é, uma precificação inteligente é aquela que atende às expectativas financeiras e mercadológicas de quem vende. Porque quando eu defino um preço de um serviço, eu não estou só definindo o quanto de dinheiro eu vou receber, mas eu estou dizendo que produto eu estou oferecendo. O preço também é uma medida de percepção de qualidade. Faz sentido isso? E isso faz parte da maneira como o nosso cérebro funciona. A percepção de qualidade de um bem ou de um produto está diretamente associada ao seu preço. Por isso que você vai num restaurante, num self-service, e está lá R$19,90 o quilo. Você não espera comer a melhor refeição da tua vida. Você espera matar a fome. E para matar a fome, para comer rápido, sem muito glamour, é justo pagar R$19,90. Agora, se eu quero ir num restaurante sofisticado, num jantar, comemorar Dia dos Namorados, etc., talvez eu pague 20 vezes isso. Talvez eu ache justo. A comida não tem nada demais, mas o lugar, a experiência, a experiência de consumo. Então, eu estou sempre comparando qualidade com aquilo que eu estou abrindo mão para adquirir essa qualidade. Só falta o nosso cliente fazer isso. Ele não faz. Não da forma como ele deveria. Então, hoje eu vou trazer algumas coisas que vocês já sabem, já percebem, já sentem, talvez não verbalizem, e eu vou trazer algumas provocações também. Em alguns momentos eu vou até me contradizer, porque isso é muito dinâmico. O que a gente pensa hoje não é necessariamente o que nós vamos pensar amanhã. Aqui é a primeira verdade inconveniente, né? Profissionais de arquitetura são muito admirados, mas muito pouco valorizados. É possível ser admirado e não ser valorizado? É. Quando você está numa roda de pessoas normais, que não são arquitetos, né? Gente normal. Aí a pessoa pergunta, você faz o quê? Não, eu sou arquiteto. Aí o outro diz, nossa, que legal, né? Eu admiro demais vocês, assim, eu acho muito legal o que vocês fazem. Eu não tenho essa capacidade que vocês têm de olhar para o espaço e imaginar como ele vai ficar, de transferir uma ideia para um computador ou para um papel. Eu acho fantástico essa habilidade que vocês têm. Eles admiram muito a gente. Mas na hora de construir, contrata o Tonhão. Contrata o seu Zé. Né? Por quê? Arquiteto é coisa de rico, porque é muito caro, porque eu mal tenho dinheiro para construir. Não tenho dinheiro para pagar arquiteto. Olha que loucura. Mas esse é o raciocínio. A gente vai precisar entender por que esse raciocínio acontece. E aí eu vou só voltar um pouquinho para a gente pensar a origem do problema da precificação. Por que a gente busca uma luz que me oriente como precificar? Porque eu não sei. Eu não tenho nem parâmetro para isso. Eu preciso de alguém para me orientar. Isso vem, muitas vezes, da razão pela qual nós escolhemos a nossa profissão. E aí eu queria que vocês puxassem pela memória por que você escolheu arquitetura. Muita gente escolheu pelo glamour. Porque eu acho muito chique. Porque na novela o arquiteto fazia projeto em Miami. Lembra quando tinha arquiteto na novela da Globo? Ele tinha um Mini Cooper, sempre, Mini Cooper. Estava super bem vestido, geralmente preto, sapatênis, né? Ou tênis branco. Blazer, camiseta preta, né? Óculos de aquela coisa de tartaruga, né? E ele usava aquele tubo que a gente não usa desde 1840, assim, né? Aquele tubo que só na novela da Globo que ainda tem, né? Eu tenho, mas virou peça de museu do escritório. Tem gente que escolheu arquitetura porque achou que ia ficar rico. Esse é o pior, porque alguém te enganou, provavelmente. Não faz arquitetura, dá muito dinheiro, vai ficar rico. Você acreditou e fez. Vou lá para arquitetura, provavelmente agora você percebeu que rico e rico a gente não fica, a gente é feliz fazendo o que faz, geralmente. E já é muita coisa. Tem gente que escolheu arquitetura porque sempre desenhou. É meu caso, eu desenho desde pequeno, então foi meio natural. Mas a verdade, eu nunca quis ser arquiteto na minha vida. Eu queria ser publicitário, eu queria trabalhar com marketing. Só que eu não passei no vestibular para publicidade, era muito concorrido. Aí eu desenhava, né? Lá na UNB tinha uma prova de habilidade específica, não sei se na Federal aqui tem. Lá tinha prova de desenho. Difícil pra caramba. Só que a concorrência caía muito, né? Aí eu pensei, é aqui que eu entro na Federal, que eu só podia fazer Federal. E aí fiz vestibular para arquitetura, pensando em transferir para publicidade. Era meu sonho. Aí eu pensei, vou fazer um semestre e vou levando. Aí eu tento a transferência. Fiz um,
Perdi a data da transferência, fiz 2, fiz 3. Aí eu fui num Ereia. Alguém já foi no Ereia? Foi no meu primeiro Ereia, em Bonito, Mato Grosso do Sul. E esse Ereia mudou minha vida, porque 9 meses depois nasceu minha filha. Exatamente 9 meses depois do Ereia, nasceu a Pietra, minha filha mais velha. Não foi coincidência. O fato é que eu não tinha escolha, eu tinha que ganhar dinheiro. E aí eu decidi, naquele momento, ser arquiteto. Quem tem filho aí sabe que nada como ser pai ou mãe para dar uma vontade louca de ganhar dinheiro, né? Porque tem que comprar fralda, leite NAN, meu filho. Ah, olha, eu tinha minha filha, né? Um semestre antes de terminar o curso, vem meu filho, segundo filho. Então eu me formei com 2 meninos. E aí, terceira loucura da minha vida, abrir escritório. E aí a gente abre o escritório sem ter a menor noção do que é ter um negócio, porque eu só sabia desenhar. Tem gente que escolheu arquitetura porque jogava The Sims. Alguém aqui? Geralmente são os millennials, né? Por aí. Ah, eu jogava The Sims e eu decidi ser arquiteto. E qual o problema aí? Não é um problema, mas é uma característica. Nós escolhemos geralmente essa profissão por amor, pela paixão que a profissão, que o ofício nos proporciona. E a transição de fazer o que eu amo para fazer algo que tem que me dar dinheiro, geralmente demora. E às vezes nem acontece. Então, para muitos de nós, escritório é o lugar onde eu vou trabalhar, não é o meu negócio. Então, eu não tenho uma visão empresarial. Uma visão de que o meu negócio, como qualquer outro negócio, precisa dar lucro. A gente sequer sabe cobrar, vai saber quanto que deu de lucro? Lucro é uma ideia vaga, etérea, que talvez aconteça, né? Segundo o método financeiro Zeca Pagodinho, né? O deixa a vida me levar. Vamos cobrar um preço aí. Aí deu lucro o projeto? Ah, eu já não sei, mas cobrei um preço justo, né? Mas se deu lucro aí já é uma outra conversa. Só que se você tem um negócio, ele precisa de grana para existir, como qualquer negócio. E qual a importância da grana aí? Não é só o lado material, mas também não dá para você fazer o que ama sem grana. Não dá para você trabalhar com qualidade sem grana. Então esse olhar empresarial é importante. E aí começam as lamúrias, as nossas, né? Ah, o mercado não me reconhece, o cliente não me dá valor, concorrência desleal, a profissão está prostituída, o preço cobrado é muito baixo, cadê o CAL que não faz nada por mim? Só vem atrás de boleto, né, presidente? Anuidade, cadê o CAL? Cadê o CAL? O CAL está aqui, olha só. O CAL está aqui. E vocês também. Obrigado, inclusive, por estarem aqui. É muito fácil achar culpado, né? Muito fácil falar, a culpa é desses recém-formados que cobram uma miséria. Se tem uma coisa que eu aprendi estudando finanças é sempre haverá alguém vendendo mais barato do que você. Ponto. Isso é da vida. Sempre alguém vai cobrar mais barato do que você. Você tem 2 possibilidades. Ou se irrita, esperneia, ou se posiciona melhor. Você se diferencia daquele profissional que não pratica o preço que você pratica. Já que a gente viu lá no começo que preço é um dos indicativos do valor percebido por um produto. Então, eu falo muito isso nas aulas. Assim, se você... é até uma polêmica no CAL, eu sou da comissão de ética, do CAL DF. E no nosso código de ética, acho que é na lei, se eu não me engano, diz que é uma infração ética o profissional praticar preços aviltantes. O que é aviltante? Para quem? É difícil a gente dizer, ó, a partir daqui é aviltante, daqui para cima já não é mais aviltante. É difícil, né? Mas na lei eu preciso criar um parâmetro para dizer o que é aviltante. Um dos caminhos que o CalBR está seguindo, né, nesse GT da tabela, é definir não o mínimo que se cobra, até porque nossa Constituição não permite definir preço mínimo de serviço, mas o mínimo que deve ser entregue. A gente trabalhar com escopo mínimo. A partir daí ter uma ideia média de, né, preço. Assim. O fato é que quando chega alguém e cobra um preço ridiculamente baixo, eu costumo dizer nas aulas, se alguém cobra um preço ridículo, o problema é dela. Não vai durar muito tempo. Se você perde cliente para ela, o problema é teu. Aí é um problema teu. Aí é uma questão de posicionamento. Eu não posso colocar preço no trabalho de outra pessoa, mas eu posso
definir o meu preço e me posicionar, inclusive em função do que se pratica, já que nós não somos uma ilha. E como nós podemos transformar esse nosso conhecimento, que é vasto, complexo, heterogêneo, em valor percebido? Como nós podemos deixar de ser só admirados para também sermos valorizados? É papel do conselho? Claro que é, legal inclusive, é um dever nosso pugnar pelas boas práticas da arquitetura, informar a sociedade, defender a sociedade dos maus profissionais. Esse é um dos objetivos precípuos, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas não é o CAL que vai colocar preço no teu trabalho. Ele vai fiscalizar se você está trabalhando direito, se você está cumprindo o que você colocou no teu contrato, mediante o pagamento daquilo que você cobrou. Então, essa tabela, ou as tabelas que virão por aí, elas têm uma função de orientar, né? Não definir o preço do teu trabalho. Quem define o preço é você. E o que é que isso gera, né? Em 2015, né, o Conselho de Arquitetura fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa muito famosa. Se não me engano, foi o próprio Datafolha que fez a pesquisa. E aí entrevistou pessoas em todas as capitais do Brasil e eles perguntaram: você já construiu ou reformou na sua vida? 50 e poucos por cento disseram que sim. 54, se não me engano, 56. Agora me fugiu o número exato. Aí eles fizeram uma segunda pergunta para aqueles que responderam sim. Você contratou arquiteto ou engenheiro? Na época, em 2015, há 7 anos, 85% aproximadamente disseram que não. 15% disseram que sim. Então, lá em 2015, de cada 100 pessoas que constroem ou reformam, 15 contratam arquiteto ou engenheiro. Hoje melhorou. Não muito, mas melhorou. Hoje esse percentual de pessoas que não contratam arquitetos ou engenheiros caiu para 82%. Então ganhamos 3%. Mas está na margem de erro aí, né? Para mais ou para menos. Mas é fato que a gente pode dizer que quase 20% das pessoas que contratam ou reformam, que constroem ou reformam, contratam arquitetos ou engenheiros, não é nem só arquitetos, né? Arquitetos ou engenheiros. É um número muito baixo, muito baixo. Mas ele jamais vai ser 50%. Se você pegar países desenvolvidos de primeiro mundo, esse percentual chega a 30 e poucos, 40, máximo, assim, estourando. Então tem um aspecto cultural que é importante, que aí é papel nosso também, mas tem um fator econômico também. O Brasil é um país rico, porém desigual, né? Muito desigual. Isso tem um impacto na venda de serviços de alto componente intelectual agregado, como são serviços de arquitetura e urbanismo. Infelizmente, é a realidade do nosso país que nós estamos procurando transformar, né? Em particularmente naquela camada mais que tem menos acesso à arquitetura, né? Através das iniciativas de ATIS, da arquitetura social, tem umas iniciativas muito legais aí na área de arquitetura social. Eu gosto bastante porque elas dão um viés empresarial à arquitetura para pobre. Eu acho fantástico isso. Porque isso sem desmerecer a ATIS, porque a ATIS é importante, porque ela traz o braço do Estado. É uma política de Estado, né? Levar a boa arquitetura a quem precisa. Mas o empreendedorismo social no campo da arquitetura é muito pouco explorado ainda. E é uma área bem legal. Tem muita gente ganhando um bom dinheiro fazendo arquitetura para pobre. Então ganha duas vezes, né? Cumpre a função social do arquiteto, para parafrasear o mestre Artigas, e a pessoa ganha dinheiro, e um bom dinheiro. E com quem eu já conversei, que trabalha nessa área, tem um grande diferencial, fazer projeto para baixa renda. O índice de inadimplência é quase zero. Impressionante. Pobre não atrasa pagamento. Paga em dia, assim. E pobre não chora preço. Olha que legal. Claro que o preço médio é menor, né? A gente ganha na escala. A margem de lucro unitária é menor, mas é um modelo de negócio muito sustentável do ponto de vista financeiro. Bom, o fato é, fazemos algo que todo mundo precisa, mas quase ninguém quer. Ou percebe que precisa. E aí nós temos algumas opções. Naquela ideia lá dos 82% que não contratam profissionais, claro que, sei lá, 60%, 70% estão numa camada da população que realmente está preocupada se vai ter carne, não se vai contratar arquiteto ou não. Mas existe um percentual significativo de gente que pode contratar profissionais e não contrata. Eu chamo carinhosamente, cá entre nós, de pobre com dinheiro, é o pobre de espírito, né? O cara tem grana, mas não tem um grau de discernimento
necessário para entender a relevância dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Esse acho que é a primeira fronteira que a gente precisa vencer. E aí depois desbravar novas fronteiras. Então a gente tem esses 82%, talvez um pouco menos, para explorar de gente que acha que não precisa. E a gente tem os outros 18%, que contratam profissionais. Que acaba sendo o foco da maior parte de nós, do nosso marketing. Nós fazemos marketing para quem já sabe que nós somos. Então, o que acontece? O Brasil, salvo engano, é o país proporcionalmente que mais tem arquiteto no mundo. Quando o CAL começou lá em 2012, eu fiz parte da gestão fundadora lá de Brasília, lá na época do presidente Haroldo. Nós éramos 80 mil, né? Quando saímos do CREA, né? Somos 200 e caquerada, agora 220 mil. Mas que dobrou. O número de faculdades, 843, se não me engano, no país. As quais 40 e poucas são EAD. Outro papo, mas é o que tem para hoje. Cada vez mais haverá profissionais no mercado. Tem um lado bom. Eu sou um otimista. Até eu uso muito um exemplo de um mentor meu, né, um engenheiro Enio Padilha. Ele diz que qualquer projeto é melhor do que nenhum projeto. Então ele acha positivo ter mais profissionais na medida em que aumenta a possibilidade de contratação, né, do profissional de arquitetura. Por outro lado, se você tem um percentual significativo com menos experiência, com menos qualificação empresarial, a tendência é puxar os preços para baixo. É uma lei universal da economia, oferta e demanda. Quanto mais oferta de serviço, a demanda tende a diminuir, isso tem um impacto direto no preço. Isso não sei o que estou dizendo, isso desde que o mundo é mundo, né? Adam Smith falou disso lá no século XVIII. E aí a gente concorre com isso aqui, ó. O cliente não aceita pagar 8, 10, 12 mil num projeto, mas paga feliz da vida 16 mil, 20 mil num sofá. Dá uma raivinha, não dá? Qual o problema aí? Por que será que ele não... A gente concorre com sofá, a gente concorre com lustre. Eu já concorri com tijolo. Entreguei uma proposta para um cliente e ele falou, nossa, mas isso aqui dá para comprar 2 caminhões de tijolo. Eu disse, manda o tijolo fazer o projeto e depois você me conta como ficou. E o cliente tem direito de pensar assim, porque ele é um leigo. E para ele, o dinheiro está saindo para comprar algo, da mesma maneira. Qual é o problema aí? Nós estamos concorrendo com uma mercadoria, algo que é tangível, algo que é palpável. Por que ele valoriza mais o Tonhão do que você? Porque o trabalho do Tonhão ele está vendo, fica pronto. Ele vai embora, no dia seguinte a parede que o Tonhão fez está montada. Por isso que o Tonhão é muito valorizado, porque o trabalho é tangível, o nosso é intangível. O nosso produto, né, o projeto arquitetônico, é um produto de meio de cadeia. Então, assim, ele não quer projeto, ele quer obra. Então, o nosso produto é um meio, não é um fim. Tudo isso dificulta a venda de serviço. Então, o marketing para o arquiteto, para a arquiteta, é um marketing diferente. Marketing de serviço é um marketing diferente. Porque eu preciso não só vender o que eu estou entregando, mas vender o que será feito em decorrência do que eu estou entregando. Eu preciso vender o que nem sou eu que estou fazendo. Não no sentido de, olha a obra maravilhosa que você vai ter, mas se você não comprar isso, tua obra provavelmente vai ficar uma porcaria. Então é nesse sentido. Eu preciso entender a cadeia do produto final que o cliente está adquirindo, que é o espaço construído. O grande Lúcio Costa, o fanzaço do Lúcio Costa, de Brasília, não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que ser fã do tio Lúcio. Ele dizia que a arquitetura, antes de mais nada, é obra construída. Obra construída. Eu realmente acredito nisso. A arquitetura, de fato, né, ela existe a partir do objeto edificado. Né? Aí nós percebemos, de fato, o resultado concreto do nosso trabalho, embora não seja necessariamente o objeto do nosso contrato. É meio cruel com a gente isso. Então fazemos algo que todo mundo precisa, mas quase ninguém quer. Mas quase todo mundo precisa. E por que eles acham que nós somos caros? Alguém já ouviu isso? Arquiteto é muito caro. Arquiteto é coisa de rico. Eu sou pobre, eu não posso contratar arquiteto. Quando o cliente diz isso para mim, eu adoro, porque aí eu digo, aí que você precisa, cara, porque teu dinheiro vale muito, assim, você suou demais para ter esse dinheirinho para construir tua casa, vai colocar 200, 300, 500 mil reais na mão de uma pessoa que não está capacitada para
transformar esse dinheiro em espaço, em construção, aí você começa a usar argumentos que mostram a importância daquilo que você faz. Mas por que eles acham que nós somos caros, então? Na opinião de vocês, por que eles acham que arquiteto é caro? Eles acham pedreiro caro? Pode até achar, mas eles vão querer o melhor que eles puderem pagar. Porque eles não vão arriscar aquela casa linda com a parede torta, a cerâmica mal assentada, o piso fora do esquadro. Por que eles não pensam assim em relação ao nosso trabalho? Onde é que está o problema aí? Eles acham que somos caros porque não sabem o que a gente faz. E aí vem aquele, é só uma plantinha, é só um desenho, tá tudo na minha cabeça, é só colocar no AutoCAD. Hoje em dia tem gente que tem cliente que sabe, que aprendeu a usar SketchUp. Olha que desgraça isso, gente. Eu tive um cliente que foi aprender SketchUp para conversar comigo sobre o projeto. Eu falei, não, velho, não. Deixa que eu faço isso, você está me pagando para isso. O último cliente que eu tive, ele instalou o ArchiCAD. Aí eu fiquei de cara. Instalou o ArchiCAD para ficar andando pela. Dá para mandar o. Ele foi estudar o que é, né? Dá para mandar o arquivo IFC. Eu falei, e tu lá sabe o que é IFC? Não, o IFC, que eu quero andar na casa. Eu falei, não, não ande não. Deixa que eu ando com você. Pois é. Essa é a nossa vida, né? Eles não sabem o que nós fazemos. Então, o que é uma coisa cara? Caro que tem um preço alto? Não. Caro não é uma medida de preço, é uma medida de valor. Um produto caro é um produto que custa mais do que vale. Aí é caro, independentemente do seu preço. Nesse sentido, eu falo isso para qualquer cliente que vai conversar comigo. Se eu cobro 20 mil reais por um projeto e eu perco esse cliente para alguém que cobre 4, caro é o projeto de 4 mil, porque ele vai gastar 4 mil e não vai resolver o seu problema. Isso é caro, porque ele vai jogar o dinheiro fora. É muito óbvio para nós, né? Porque nós somos detentores do conhecimento, mas não é óbvio para os nossos clientes, porque eles são leigos. Isso precisa ser dito. Uma Ferrari é cara? É cara no sentido de que eu não posso pagar. Ok. Mas eu não tenho nem condições de julgar se uma Ferrari vale 500 mil ou vale 1 milhão. Eu não sei, é muito. Não sei, deve valer. Né? Eu fiz um post hoje, acho que ontem. Eu pesquiso muito recepção de valor, etc. Estou fazendo um artigo sobre o comparativo de percepção de valor de serviços de arquitetura com produtos de luxo e moda. Eu citei um exemplo de uma bolsa Balenciaga, um saco de lixo. Vocês viram isso? Esqueci o nome. Trash. Esqueci o nome da bolsa. É um saco de lixo. 10 mil reais. $1.700. É a bolsa de lixo que vale 10 mil? Não. É a Balenciaga. É a Kim Kardashian que usou isso. Então, no mercado de alto luxo, não é o produto que conta. É a marca e o status que ele confere. É o senso de pertencimento que eu adquiro ao ter um produto. A Ferrari é isso. Claro que o motor, o design, pininfarina, de 0 a 100 em 4 segundos, tudo isso conta. Mas o que conta mesmo é o ser visto numa Ferrari. Não estou dizendo que nós somos uma Ferrari. Não é isso. Mas é para mostrar que a percepção de valor ela está diretamente associada ao cumprimento das expectativas e necessidades observadas e levantadas pelo cliente. E cada segmento vai ter um tipo de expectativa diferente. Alguém aqui trabalha para varejo, faz projeto de loja, projeto comercial? Faz, já fez. Eu fiz muito. Durante uma parte da minha vida eu trabalhei com projeto de loja. É muito diferente de projeto residencial. E eu não estou falando da tipologia, mas do cliente. Alguém aqui faz interiores residenciais? Sim, né? O cliente de interiores, o que ele valoriza no profissional? Você pode pensar, bom gosto, criatividade, mas isso qualquer arquiteto tem que ter. O que ele valoriza? Disponibilidade, diálogo, confiança. O santo tem que bater. A pessoa tem que me entender, eu tenho que gostar de conversar com ela. Assessoria, responder o WhatsApp sábado, 7 da noite. É do jogo. Interiores residenciais tem disso, né? Mudar o projeto várias vezes, porque a pessoa viajou, foi assistir o Irmãos à Obra, quer mudar de ideia, e foi na Casa Cor, agora eu pensei bem, eu quero não sei o quê. O que você acha? Não é assim? É do jogo. O cliente comercial não é isso.
É o contrário, o cliente comercial ele quer resultado. Eu tive cliente que nem sabia meu nome, mas sempre me contratava, por causa do prazo. Então, cada tipo de cliente tem a sua hierarquia de valores. E a percepção de valor do teu trabalho está relacionado ao cumprimento desses itens que ele define. E o preço também. Eu gostava muito de fazer projeto de loja por isso. É um cliente que arrisca pouco. Ele não vai, por exemplo, fazer leilão de projeto. Eu fui contratado para fazer uma hamburgueria. Já fiz várias. Cobrei na época R$ 16.000 pelo projeto arquitetônico. Ele tinha um orçamento de 7. Ele me falou, olha, por que é tão diferente? Eu falei, quanto custa uma Maserati? Não sei, 400 mil? Quanto custa um Fiat Mobi? 70? Pois é, eu sou uma Maserati. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar Maserati. Você tem dinheiro para jogar fora? Não, então contratar alguém que entenda de varejo. Cada segmento tem uma moedinha de cálculo que o cliente faz, mental. No caso do cliente de varejo, que eu usava muito? Dia parado. Dias parados. Quando o cliente não tem muita noção de preço das coisas, geralmente eu perguntava, quanto você fatura por dia? Aí ele dizia, eu faturo 6 mil por dia. 5 mil, para a conta ficar redonda, porque não somos de humanas, né? 5 mil. Então tá, agora pega aí uma semana, dias úteis, 25 mil. Um mês. Eu estou falando de 100 mil reais de faturamento. Aí eu digo, imagine sua obra atrasar um mês para você inaugurar. Você perdeu 100 mil. Faz sentido isso? Ele faz sentido. Você acha que vale a pena economizar, entre aspas, 5, 6 mil em projeto e perder 100 mil porque você inaugurou um mês depois? Eu duvido que o bom cliente vá contratar o projeto mais barato. O cliente residencial também tem a sua moeda de troca. O cliente institucional, corporativo, cada tipo de cliente tem uma moedinha interna de conversão para ele entender o sentido desse preço. Cabe ao vendedor, no nosso caso, né, quando vendemos nosso serviço, entendemos que moeda é essa. Portanto, caro ou barato não são conceitos ligados ao preço, são conceitos ligados ao valor. Mas o que é preço? O que é preço? Preço é um conceito que transcende o aspecto monetário. Eu estou estudando, fazendo uma matéria no doutorado, eu estou fascinado. Assim. É a primeira vez, desde a graduação, eu mato uma aula e fico assim, eu não queria matar a aula, teve aula hoje cedo. Né? Eu matei. Economia comportamental é uma delícia, eu que gosto de finanças e tal, é espetacular. E aí o professor psicólogo, né, ele mostra que a noção de preço, valor, não é monetária. Ela não é sequer humana, ela é animal. O rato coloca preço nas coisas. Eles, inclusive, usam esse termo nas pesquisas de psicologia, de economia comportamental. Quantas vezes o ratinho tem que apertar o botãozinho para ganhar queijo? A quantidade de vezes que ele aperta o botãozinho é o preço que ele paga pela comida. E eles fazem umas pesquisas para verificar se aumentar o preço, o quanto a mais eu vou aumentar esse preço, ou seja, quantas vezes a mais ele vai precisar apertar o botãozinho para ganhar queijo até ele desistir. Ele vai morrer de fome, esperar. Se ele tiver que apertar 10 vezes, ele aperta 10 vezes e ganha o queijinho. E se ele tivesse que apertar 800 vezes, 1000 vezes, ele ia desistir? Ele não desiste. Se tiver só aquilo para comer, só aquele queijo. Ele paga o que for para suprir uma necessidade básica, que é a alimentação. É um rato, não é gente, mas o raciocínio é o mesmo. Aí no mesmo experimento, eles têm uma opção, um outro produto que ele precisa apertar menos vezes. É água com açúcar. Não é nutricional, mas ele precisa pagar menos para adquirir aquilo. Então, em vez de apertar 1000 vezes para ganhar o queijo, ele para ali na 25ª, 26ª, porque ele tem um mais barato para suprir uma necessidade, mas não supre a necessidade. Esse rato vai ficar desnutrido. Logo, logo ele vai falar, essa água aqui não deu certo não, vou voltar para o queijo. Rato. Se o rato pensa assim, por que o nosso cliente não vai pensar? Só precisa entender qual é teu queijo, né? Mostrar para o cliente que o concorrente é água com açúcar. Verdade. Então, preço, ele descreve o quanto eu estou disposto a abrir mão do que eu tenho para adquirir algo que eu desejo. Ou algo que eu preciso. O preço é uma medida de valor dado ao que eu quero. O preço é uma medida de valor. Se o cliente recusa o preço que você colocou no serviço, ele não valoriza esse serviço, pelo menos
É tanto quanto você acha que ele valoriza. Aí, ou você reduz o valor, e obviamente o preço cai também, ou você aumenta o valor percebido. Faz com que ele perceba de fato o valor do teu trabalho. Aí isso a gente dá o nome de marketing. Ele escreve o marketing. Para outras coisas também. A gente já começa errando aí, né? Vamos definir o preço do nosso serviço. A primeira pergunta, nos cursos que eu ministro, como é que eu faço para saber o custo do projeto? Quanto custa eu definir um preço? Não é isso que eu tenho que perguntar, mas sim quanto vale o meu trabalho. A precificação que eu pratico, eu chamo de preço de fora para dentro. Porque eu preciso perceber, identificar o valor percebido e a partir desse valor percebido construir toda uma lógica financeira que caiba nesse valor percebido. Só que esse valor percebido ele pode ser ajustado a partir das informações que eu ofereço para o meu mercado. Então, preço é a grana pela qual eu faço uma transação financeira, no sentido monetário. E a definição de preço certo ou não passa pela percepção de dois valores complementares. Um é o chamado valor de mercado. O valor de mercado é a quantia mais provável que o meu cliente estaria disposto a pagar por esse serviço. Ele vai fazer uma pesquisa, vai consultar alguns profissionais. Então ele vai buscar um valor médio de mercado. Eu não posso precificar sem saber como precifica a minha concorrência. É fato. Ah, mas o preço médio é muito baixo, eu sou obrigado a cobrar menos? Não. Você é obrigado a se posicionar melhor então, se você não quiser praticar o preço de mercado. Porque se eu identifico que o preço médio da gasolina hoje é R$ 5,45, para eu pagar R$ 7,00 na gasolina, tenho que receber algo a mais ali. Uma massagem do frentista, talvez, não sei. Mas lavar o carro, troca de óleo grátis, não sei, uma gasolina melhor. Eu preciso entender qual é o produto que eu estou adquirindo. Então eu tenho prateleiras diferentes. Definir o preço, observar o valor de mercado do teu trabalho, é saber em que prateleira você está. E aí o outro item é o valor percebido, que é exatamente o que está associado ao benefício que o teu cliente percebe sobre o teu trabalho. O preço de qualquer coisa, ele é composto por esses três itens. Né? Eu preciso entender o valor que o meu cliente dá, eu preciso entender o preço médio que a minha concorrência pratica e eu preciso entender quanto custa para mim fazer. Aí eu tenho os 3 Cs de qualquer preço. Cliente, concorrência e custeio. Isso aí não sou só eu que falo. Se você assistir o Shark Tank, você vai ouvir eles falarem isso. É quase como uma lei universal do mercado. Para piorar, arquiteto ainda precifica errado, tentando acertar. E onde é que está esse errado aí? Vamos a algumas observações aos métodos mais conhecidos de precificação. Pela área do projeto. Quem nunca, né? O maldito do metro quadrado. Por que quase todo mundo cobra por metro quadrado? Porque é fácil. Só por isso. É fácil. É uma conta que faz sentido. Na verdade, a minha teoria é quem criou o reais por metro quadrado foi o mercado, porque é uma moeda de conversão para fazer sentido para o mercado, já que a obra é quantificada assim, né? Qual é a minha crítica aí ao preço do metro quadrado? Uma das, né? São várias. Do ponto de vista técnico, isso é tão exato quanto precificar pelo signo da pessoa, pelo ascendente, pela cor da íris, pelo time. Torce para que time? Eu sou Curitiba, então a tabela é essa. Aí eu sou Atlético Paranaense, aí é outra tabela. Eu torço para o Paraná Clube, não, então aqui é outra tabela. É a mesma lógica. Tamanho não é documento. Já foi num cabeleireiro e ele mediu tua cabeça? Ó, você é meio cabeçudo, eu vou cobrar 20% a mais aí. Tua cabeça é meio grande. Não, né? Os cabeleireiros mais bem pagos, né? Eles são muito bem pagos por quê? Pelo nome, por quem vai, pelo tamanho do salão, pela qualidade também, às vezes, né? Mas muito pelo que eles representam, né? Então, todo mundo postando no Instagram que está no salão de fulano de tal, isso vale mais do que o corte de cabelo. Corte real tanto faz, né? Eu corto na mesma barbearia há muito tempo. Eu fiz várias barbearias. Eu não vou, minha cliente não pode saber disso, eu não vou na barbearia que eu fiz. Ela é linda, mas eu já tenho uma, né? E é um trabalho de muita confiança, né? Cabeleireiro também, barbeiro. E eu vou sempre no mesmo.
Então, lá em Brasília, eu conseguiria ir num barbeiro, assim, honesto, pagando 20, R$ 25, né? Eu pago 60. Cabelo e barba, 110. E ganho uma Heineken. Ah, mas ganho uma Heineken. Eu vou pelo corte? Também. Mas eu vou pelo ambiente, pela música que eu estou ouvindo, pelo lugar que eu estou, por pelo cappuccino, que é bem gostoso também. Então tem um pacote ali que é muito subjetivo. A arquitetura tem muito mais critérios objetivos, mas tem um componente subjetivo importante que transcende o tamanho. Na verdade é o contrário, né? Quanto menor o projeto, mais trabalho ele vai dar. Se alguém já fez um quiosque aqui, sabe do que eu estou falando, né? Quem trabalha com interiores, né? Já projetaram um lavabo, banheiro, dá muito mais trabalho às vezes do que a sala. Um lavabozinho, porque você tem um espaço menor e a margem de erro é muito grande, né? Como cobrar por área? Não faz sentido. Isso é cultural, por quê? Porque nós temos o CUB. A indústria da construção define custo de obra pela área. Está errado? Está certíssimo. Mas eu estou falando de custo, não de preço. O preço é diferente. Porque o custo não envolve valor, o preço envolve. Eu não posso definir que uma casa de tantos metros quadrados vai custar tanto para você. Não pode ser simples assim, porque não é. Quanto vale esse projeto para você? Qual a importância que você dá em ter um trabalho meu? Que a minha casa seja projetada por mim, a sua casa seja projetada por mim. Isso também precisa ser considerado dentro do fator preço. Então, a área do projeto não considera valor. E tamanho não é documento. Tabela de honorário. Eita, mas eu sou do CAL, né? Já comentei com vocês aqui. A minha crítica à tabela pura e simples é que ela iguala o que não é igual. Ela contradiz princípios básicos da economia livre mercado. E aí isso a gente está tentando colocar lá no grupo de trabalho. Quer ver um exemplo? E eu acho essa tabela do CAL, apesar de ser complexa para ser utilizada, ela é muito completa. Assim. O trabalho que foi feito lá atrás é hercúleo, assim, fantástico. Então, a equipe que está mexendo nela não está começando do zero, está começando lá na frente, o que é muito bom. Minha crítica é a seguinte. Digamos que eu vá participar de uma concorrência aqui para fazer um projeto de um edifício residencial aqui em Curitiba, eu e o presidente. Nós concorrendo aqui. Digamos que o escritório do presidente seja do tamanho do meu e, por uma coincidência do universo, despesas fixas, custos fixos, honorários, são iguais. Então, toda a parte de itens financeiros ali, a gente colocou a mesma coisa. Provavelmente o preço vai ser o mesmo, pela tabela, o que não faz o menor sentido. Somos profissionais diferentes, temos habilidades, talentos, qualidades diferentes. Então, eu tiro o componente individual, o subjetivo. Eu igualo o que não é igual. Se eu tenho os insumos, né, as entradas na tabela iguais, o preço fica igual. Então, aí agora defendendo a tabela, é um parâmetro, um ponto de partida, mas o preço final ele não é definido pela tabela, e sim pelo cliente. Percentual da obra. É o mesmo problema da tabela. Ela parte de um custo e não de um preço. É menos errado, mas eu também uso isso como um parâmetro. A gente sabe desde a faculdade que projetos custam entre 3% e 10% do custo total de uma obra. Mas eu não posso precificar por isso. Eu posso usar isso para verificar se o meu preço está muito fora. Mas de 3 para 10, a diferença é muito grande. E o que vai determinar se é 3 ou 10 não é o custo, mas é o valor percebido pelo serviço. E apenas pelo custo hora, que está na moda. Agora está na moda, né? Todo mundo está ensinando. O custo hora é tanto, o meu escritório, a hora do meu escritório é tanto. Já viram isso? Tá certo? Mais ou menos. Está quase certo. Mas faltam algumas coisinhas. Qual é a minha crítica a esse método? É o menos errado para mim. Mas ele é muito bom para definir custeio e não preço. Eu uso isso também, mas eu complemento com outras coisas. O problema é como se faz isso. Muita gente boa, bem intencionada, muito estudiosa, mas eu me dou o direito de divergir em alguns aspectos. Qual o problema aí de cobrar pelo custo hora? Será que está certo? Assim, basta saber o custo hora? Porque não é muito complicado, né? Definir o preço hora. Olha como é complexo. Eu vou mostrar para vocês em 2 minutos. Tem gente vendendo curso aí, R$ 1.000 para ensinar, né? Vou quebrar meus colegas, né? Mas olha só. Qual é a lógica básica? Como ensino por aí? Digamos que esse escritório X tem 2 arquitetas.
Cada uma definiu um prolabore para si de R$ 3.000. Prolabore, não é salário, né? Mínimo. Prolabore. 3.000. 200 horas por mês, em média, de trabalho. Salário hora, R$ 15 a hora. Né? Pego 3.000, divido por 200, mão de obra, 15 a hora de cada uma. Então, o estagiário que ganha quentinho, meu expediente, dá mais R$ 5 a hora. Eu tenho aí as horas de mão de obra. Aí eles pegam os gastos mensais do escritório. Aqui eu peguei só gastos fixos. E aí só um parênteses, né? O que é gasto fixo? É aquele que não varia conforme o volume de venda ou de produção. Não tem nada a ver com tem todo mês. Imposto tem todo mês, não é gasto fixo, é variável. Então, do ponto de vista contábil, né? Gasto fixo não varia conforme o volume vendido ou o número de clientes que você tem. Aluguel, condomínio, internet, etc. Tudo isso é gasto fixo. R$ 3.000 por mês. Aí eles pegam as horas úteis de cada um. Tem gente até que faz mais certo e coloca até uma taxa de eficiência. Eu uso isso também, né? Porque você não tem 500 horas produzindo, né? Tem um percentual, porque tem a hora ociosa, tem a hora de captação, e varia de profissional para profissional. Isso eu coloquei na minha tabela. Para vocês terem uma ideia, titular de escritório tem uma taxa de eficiência de 50%, 50% a 60%. Porque o resto do tempo ele está tocando o negócio, não está abrindo o AutoCAD, né? Está cuidando do negócio. Quem trabalha na parte de produção, estagiário, desenhista, aí é 80%, 90% a taxa de eficiência. Então a gente coloca ela individual para calcular isso. O fato é que eles fizeram isso e chegaram a R$ 3.000 por mês, gastos fixos, dividido pelas horas totais de trabalho. Né? 500 horas, 200 mais 200 mais 100. Então tem mais R$ 6 a hora de gastos fixos. Aí eles somam tudo. Somaram e aí definiram. Meu escritório custa R$ 41 a hora. Aí continua, né? Fizeram uma estimativa de horas de projeto pelo escopo de 800 horas. Multiplico 800 pelo 41, que é o custo da hora do escritório, deu R$ 33.000. Está faltando algumas coisas aí. Lucro e gastos variáveis, que não foram considerados. Os gastos diretos, né, aqueles que são colocados diretamente no preço. Impostos terceirizados, RRT do CAL, plotagem, enfim. Entrou aqui. Mais 3.000. Então deu 36. Vamos colocar uma margem de lucro em cima aí, 20%. 20%. Mais 6.500. Total, 39.500. Esse é o preço do projeto. Qual é o problema aí? Esse preço pressupõe que todo o escritório está fazendo esse projeto ao mesmo tempo, e só ele. Quando você precifica outro, você pega de novo os R$ 6 a hora e bota para o outro projeto pagar. Para a gente está ótimo, porque cada projeto paga o escritório de novo. Estão percebendo? Então, se você tem 8 projetos simultâneos no escritório, é como se cada um pagasse a hora do escritório, de novo. Isso tende a botar o preço lá em cima. E aí fica inviável. A pessoa tenta fazer assim, não consegue, volta para o metro quadrado. É a mesma coisa de cobrar pelo ascendente. Né? Você é de Áries. Então é 1,5 a mais. Áries é terrível, né? Eu brinco, mas eu não entendo nada disso. Como um aquariano, eu não acredito em astrologia. Então não basta precificar por hora. Não basta. Nesse jeito aqui, o preço paga a hora cheia do escritório. Então, se você tiver um projeto só, tá certo. Mas se você tiver 2, já não está certo. Outro problema, você pressupõe que todos os 3 ali, as 2 arquitetas do estagiário, estão trabalhando nesse projeto ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Não é assim. Você está pressupondo que às 800 horas estamos ali, nós 3 aqui, de mão dada, trabalhando juntos, olhando para a tela. Não é assim. Se ela é titular do escritório, ela vai trabalhar menos horas do que eu. Eu sou estagiário. Mas a hora dela vale muito mais do que a minha, porque ela produz mais. Olha o valor aí de novo, né? Por isso que tem que ter um jeito de usar a hora, mas definir... Desculpa, qual é o teu nome? A hora da Flávia é muito mais cara do que a minha. E não é só porque o salário dela é maior. Na verdade, o salário dela é maior porque a hora dela vale mais. Ela produz muito mais. Não só porque ela é a chefe, mas porque ela produz muito mais do que eu, que sou estagiário. Isso é uma lógica industrial até, fabril, né? Estou considerando a hora da Flávia como uma matéria-prima. Então, na bolsa Balenciaga, ela é o couro, eu sou a chapinha lá, o ferrolhozinho, né? Eu sou a linha que costura o negócio. O que vale mais, né? Então aqui você considera que toda a equipe trabalha em todas as horas do projeto ao mesmo tempo. E aí o rateio dos gastos fixos por projeto tira a competitividade, porque nessa lógica aqui, o que acontece? Se a Flávia tem um escritório físico, tem empresa, paga anuidade de pessoa jurídica no CAL, mesmo com desconto, tem funcionários,
paga em dia certinho, seja CLT, seja CNPJ, enfim. Ela tem gastos muito altos. Se usar isso aqui, o preço dela sempre vai ser mais caro do que o meu que trabalha em casa. Mas se o meu projeto for muito mais valioso, se eu for muito melhor profissional do que ela, ou se eu entregar mais rápido, ou se para o cliente não fizer diferença, por que ele contrataria a Flávia pagando 3 vezes mais? O cliente tem direito de pensar assim. Então eu não posso simplesmente colocar custo e querer que o cliente pague. Teve uma aluna de um curso meu que falou assim: professor, quando o cliente começa a chorar preço, eu pego a minha planilha e eu abro a planilha para o cliente. Eu mostro quanto eu pago de aluguel, de condomínio, porque ele tem que ver que eu não posso concorrer com quem trabalha em casa. Eu falei: não faz isso. Pelo amor de Deus. E ela realmente faz. Olha o meu aluguel. Olha quanto eu pago de PTU. Por isso que eu cobro isso. Imagina o cliente assim: tadinha da Flávia. Olha o aluguel dela, é muito caro. Vou ajudar ela a pagar o aluguel. Vou pagar 2 vezes mais pelo projeto, porque o aluguel da Flávia é mais caro. Faz sentido para o comprador? Você vai numa oficina mecânica e paga mais para o mecânico porque a oficina é maior, é mais bonita, está limpa, ou o café é mais gostoso? Talvez até sim, mas não diretamente. Você paga porque ele entrega mais rápido, porque você confia no trabalho dele. Então, você pode sim concorrer com alguém que tem uma estrutura menor do que a tua. Se o produto for ali equivalente ou próximo, o cliente vai comparar. Mas então não compensa ter escritório? Por que eu vou ter uma sala grande e uma equipe grande? Para aumentar a minha capacidade produtiva. Por que a Flávia vai ter uma sala com mais gente trabalhando e não vai trabalhar em casa se ela conseguiria cobrar a mesma coisa e lucrar muito mais? Porque se ela tiver uma sala e tiver uma equipe, ela tem mais horas produtivas. Ela pode ter mais projetos ou fazer projetos maiores. Então, o segredo da estrutura grande é que você pode diluir esse custo pelos seus produtos. É a diferença de um produto artesanal para um produto feito aí em uma escala industrial, guardadas as devidas proporções. Eu diluo o custo. Como é que está nosso tempo aí? Vou saber. Pode ir. Quero um café, fica aí, fica à vontade. Essa hora que eu falo de dinheiro que é para você acordar. Eita, falando de dinheiro, aí você acorda. O preço é mais do que apenas um número, então, né? Porque ele evoca um conjunto muito complexo de emoções. Quando alguém diz é tanto, isso é fisiológico. Fisiológico. Você reage a uma informação, bem ou mal. Você tem uma atitude diante do preço de um produto. Eu até brinco que eu faço projetos que eu não me contrataria para fazer. Arquiteto é terrível, né? A gente faz casa que nunca vai ter, né? Não é triste, às vezes? Aqueles ambientes maravilhosos, né? A gente não tem.